Graças e paz, irmãos. É uma alegria muito grande sempre poder voltar ao púlpito para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Há 505 anos, nós tivemos um divisor de águas para a igreja. Amanhã nós completamos 505 anos, os irmãos sabem de quê? Da Reforma Protestante. Muito bem. A Reforma Protestante, irmãos, foi um divisor de águas para uma igreja que vivia em corrupção, para uma igreja que tinha um sistema falido, que vivia em idolatrias, vendiendo indulgências. Quando Martinho Lutero, ele lê a carta de Romanos, especificamente Romanos 1, e ele prega as 95 teses na porta de Wittenberg, traz um divisor para a igreja. Porque muitas mudanças a partir dali, muitas reformas aconteceram dentro da igreja. A igreja não deixou de ser uma igreja falha, mas a igreja tomou medidas diferentes. A igreja caminhou para viver de acordo com as Escrituras Sagradas. A igreja caminhou para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso às Escrituras Sagradas e ter liberdade de culto. E hoje também no Brasil nós tivemos as eleições, agora está sendo apurado. Desde já também quero pedir aos irmãos que guardem seus celulares, concentrem na pregação. Eu sei que a ansiedade está muita, todo mundo quer saber, eu também quero, mas esse não é o momento. O momento agora é de cultuar a Deus. O momento agora é de adorar a Deus. Põe seu celular no modo avião. Não vou demorar. Quando você sair daqui, você vai ter acesso. Se seu candidato ganhou, você vai poder comemorar. Se não, você também vai poder chorar. Mas o importante é que agora nós tenhamos reverência à palavra do Senhor. Romanos 1, versículo 8 a 17. Romanos, capítulo 1, verso 8 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmado, isto é para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que ter sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, mas também entre outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Baixemos nossas cabeças, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, estamos passando por um momento de abertura da Tua Palavra, para juntos compartilharmos
aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, fale através de mim na vida desses irmãos, que eles não saiam daqui, ó Deus, com os corações vazios e com as mentes vazias, mas sim cheio do poder do Espírito do Senhor, compreendendo o que é viver pela fé. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. Quando nos formamos no ensino médio, geralmente a equipe de formandos pedem para que nós escrevamos em nossos anuários de formatura alguma frase, alguma dedicatória, alguma citação famosa, de como nós gostaríamos de ficar marcado durante aquele período que nós passamos no colégio. Então, abaixo da foto de cada pessoa, você deveria colocar, ou deve colocar, não sei se é feito assim ainda, colocar uma frase ou uma citação dentro, abaixo da sua foto. Eu me lembro hoje, essa semana, quando eu estava preparando o sermão para trazer para os irmãos, eu pensei em uma frase que me marcou muito, do Benjamin Franklin, que diz assim: se você não quiser ser esquecido assim que morrer, escreva coisas que valem a pena ler, ou faça coisas que valem a pena escrever. Eu pensei muito nessa citação. Eu pensei de como eu gostaria que as pessoas observassem a minha vida de agora para frente, ou o tempo que já passou, que eles já tiveram contato comigo. Então nós precisamos compreender que Paulo, ele fala sobre isso aqui. Paulo, ele escreve coisas que valem a pena serem lidas. Ele fez coisas que valem a pena nós escrevermos. O ponto é, nós não podemos desperdiçar a nossa vida. Nós precisamos manter o foco nas coisas principais. Nós precisamos manter o foco naquilo que é prioridade, ou aquilo que é mais importante para a nossa vida. Há algo, irmãos, que quase todos nós almejamos ou desejamos. Nós queremos fazer diferença no mundo. Realmente, não importa muitas vezes o quão nós estamos bem-sucedidos, ou como nós estamos empregados, se temos muito dinheiro ou se não temos. Se você é atleta, não importa o quanto de troféu que você tem em sua prateleira. No final, sempre queremos ter feito a diferença. E quero trazer algo muito importante para você. O Evangelho, ele pode fazer toda a diferença. Se Bolsonaro ganhar hoje, o Evangelho é que vai fazer toda a diferença. Se o Lula ganhar, é o Evangelho que vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele tem poder para mudar vidas. O Evangelho, conforme Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação. Então nós precisamos manter o foco nas coisas que realmente importam e priorizar as coisas importantes para a nossa vida. Quando olhamos os versículos anteriores do primeiro capítulo de Romanos, Paulo revela que ele se considerava um servo de Cristo no versículo 1. Embora ele fosse um membro da elite da sociedade livre, ele se submeteu à obediência a Cristo. Assim, Paulo obedeceu pela fé ao Evangelho para a salvação, e continuou a obedecer pela fé por causa de sua salvação. E Paulo leva essa mensagem do Evangelho que transforma todos. Paulo leva uma mensagem do Evangelho que traz mudanças no corações de muitas pessoas, inclusive no coração de Martinho Lutero. Nesses primeiros 7 versículos do capítulo 1 de Romanos, aprendemos também que a graça de Deus nos trouxe a fé. E a verdadeira fé, irmãos, sempre leva à obediência.
Portanto, cada dia devemos andar em fé obediente pelo nome de Jesus. Agora Paulo ele percorre, a partir do versículo 8, ele começa com a sua típica saudação, e ele diz que quer visitar Roma. Diante disso, tudo foi colocado aqui, o tema que eu quero tratar com os irmãos, vivendo pela fé. Eu quero que você compreenda como viver pela fé. Essa passagem, ela revela 3 ensinamentos principais para vivermos pela fé. Ela nos ensina sobre o Evangelho e a oração. Ela também ensina sobre pessoas e poder. Mas primeiro eu quero tratar com os irmãos sobre a oração. Do versículo 8 ao versículo 10, nós precisamos compreender o que é estender as orações a Deus. O versículo 8 diz: primeiramente dou graças a Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que os cristãos de Roma precisam orar a Deus. Ele também diz que está agradecendo, está tendo gratidão a Deus pela salvação do povo de Roma. E é isso que ele quer dizer: graças a meu Deus que sua fé é falada em todo o mundo. Ele está dizendo, a fé de vocês são reconhecidas como um povo que ora. Continue a orar. Ele não está dizendo aqui, irmãos, que Roma tem algum tipo de superfé. É por isso que ele está agradecendo a Deus. Ele não referencia a sua fé, levando em consideração somente a sua salvação. Paulo diz que agradece a Deus por tantas pessoas em Roma, por terem conhecido a Cristo. As pessoas estão conhecendo a Cristo, e a palavra de Deus está se espalhando. Paulo diz que agradece a Deus por isso, porque o Evangelho está sendo expandido. A propósito, irmãos, quando foi a última vez que você orou pelo Evangelho que está sendo expandido? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguma pessoa? Qual foi a última vez que você orou agradecendo a Deus pela salvação do seu irmão, agradecendo a Deus todos os dias por salvar a sua vida? Quando foi a última vez que você disse: obrigado, Deus, por salvar meu colega de trabalho, por ter salvado minha mãe, meu pai, meu filho, meu tio, minha família, meus amigos? Muito dessa passagem aqui, ela concentra em nós, irmãos. Quanto do seu tempo de oração está focado em você, e quanto do seu tempo está focado nos outros? Paulo no versículo 9 diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Vocês veem isso? O que é importante na vida? Importante na vida é nós ficarmos mandando mensagem 24 horas de WhatsApp, sem perguntar para o irmão como ele está, para poder debater política, falar de política. Não estou falando que nós não devemos fazer isso. Precisamos fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que a política não deve ser mais importante do que você orar pelo seu irmão. A política não deve ser mais importante do que você ligar para o seu irmão e perguntar como ele está. O que deve ser mais importante na nossa vida é preocupar se a igreja de Jesus, se ela está bem.
Paulo está dizendo que nós precisamos orar sem cessar. Precisamos mencionar pessoas em nossas orações. Irmãos, desejo em nossos corações todos nós temos. Eu quero que o Palmeiras ganhe o Campeonato Brasileiro. Não queria que o Flamengo tivesse ganhado ontem. Mas não depende de mim, depende de Deus. Eu tenho que orar pelos meus irmãos flamenguistas. Eu tenho que orar pelos irmãos que votam no Lula. Preciso orar pelos meus irmãos que votam no Bolsonaro. Porque não é isso que nos une. O que nos une é Cristo. O que nos une é um evangelho libertador. Por mais que nós sabemos que precisamos votar em pessoas que tenham princípios bíblicos, eu também não posso desprezar meu irmão que tem dificuldade em acreditar nisso. Eu preciso ensinar para ele, mostrar para ele o verdadeiro evangelho e orar por ele. Paulo, ele ora aqui por si mesmo, mas até o final de sua oração é um foco sobre os outros. Observe o versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo, eu me lembro, eu morava em Niquelândia, morei em Niquelândia 5 anos. A minha gata ali vinha para cá quase todas as férias, ela trabalhava na prefeitura e no estado. Ela pegava 60 dias de férias e vinha para cá. Eu ficava doido para vir para cá, para viajar. Só que eu tinha alguns empecilhos. Primeiro era o financeiro, o segundo era a distância. Eu trabalhava muito, trabalhava em 2 serviços, era igual o pai do Cris. Eu trabalhava de 4 às meio-dia em um, de 1 às 10 no outro, não tinha tempo para nada. Eu ficava morrendo de vontade de vir aqui, para estar com minha família, estar com meus amigos. E é justamente isso que Paulo está dizendo aqui. Eu tenho orado para que Deus me leve a Roma, para que eu possa vê-los. Eu quero estar com vocês. Veja, irmãos, quando você é salvo, Deus lhe dá amor pelos outros. Eu disse, conversando com alguns irmãos aqui na semana passada, que uma das coisas que me orgulha na igreja presbiteriana do setor sul, que tem deixado todos nós pastores felizes, é ver como a igreja está se desenvolvendo em relacionamentos, os pequenos grupos crescendo, os departamentos crescendo. A nossa igreja tem crescido em comunhão, e se você não tem feito parte disso, se envolva nos trabalhos, porque quando você é salvo, Deus lhe dá amor pelos outros. Paulo está focado aqui nos outros. O interesse de Paulo é ver as pessoas, ver se elas estão bem. Então Paulo diz no versículo 10, que ele está orando, pedindo-se por algum meio. Agora, finalmente, se for da vontade de Deus, eu quero ir até vocês. Observe, se for da vontade de Deus, existe a soberania de Deus sobre a vida de Paulo. Deus é soberano. E quando nós precisamos orar que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, e não a minha vontade, não a sua vontade. Nós precisamos estar prontos para respostas de Deus também sobre a nossa vida. Nós precisamos compreender que Deus vai responder a minha oração conforme a vontade dEle. Isso quer dizer que muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa, a gente vai ficar chateado, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar depressivos, nós vamos ficar decepcionados. Paulo diz: Deus, eu quero ir para Roma, ver esses crentes. Eu quero encorajá-los para pregar o evangelho em Roma, exatamente como o Senhor quiser. Então nós precisamos orar para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Então, irmãos, viver pela fé, o primeiro ensinamento que nós temos é que precisamos estender as nossas orações a Deus. E o segundo ensinamento
é sobre pessoas. Se encontra do versículo 11 ao versículo 15. Nós precisamos encorajar o povo de Deus. Versículo 11 e 12 diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. A Nova Tradução Viva coloca aqui o versículo 12 assim: quando nos reunirmos, quero encorajá-los em sua fé, mas também eu quero ser encorajado por sua fé. Isso é um encorajamento mútuo. Paulo está dizendo aqui que ele deseja ver o povo para vos comunicar algum dom espiritual. Ele provavelmente está falando que vai compartilhar uma forma de exposição mais completa do Evangelho. Ele quer dar-lhes na íntegra o que ele está escrevendo nessa carta. Quero encorajá-los em sua fé. Mas, irmãos, eu também quero que vocês me encorajam. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Quando os cristãos se reúnem, eles encorajam uns aos outros. No final da semana passada, irmãos, tivemos uma grande festa. A coordenação do Conexão Kids fez um jantar para os nossos professores aqui do departamento infantil. Reuniu mais de 60 pessoas, entre professores e familiares dos professores. Que festa linda, que festa bacana. A gente poder comer, e comeu até demais, né, Danilo? Comemos muito. Só que não foi só para comer. A festa tinha um propósito. Primeiro foi confraternizar o dia dos professores. Primeiro foi glorificar a Deus. Segundo foi confraternizar o dia dos professores. Terceiro foi gerar relacionamentos. Quarto, encorajar os professores para que continuem atuando com seus dons. O pastor Renato trouxe uma palavra muito bacana, uma reflexão de ajuda mútua, de compartilharmos o Evangelho uns com os outros e com nossas crianças. E é justamente isso que Paulo está dizendo aqui. Encorajamento mútuo. Cantamos louvores, conversamos até meia-noite e pouco, depois ficamos para organizar toda a festa, saímos 2h da manhã. Valeu a pena? Valeu a pena porque muitos professores saíram encorajados. Versículo 13 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Paulo ele está dizendo simplesmente aqui, que ele já esperava ter ido até Roma, mas ele foi impedido de vir. E nós podemos perguntar, mas por que Paulo não foi até Roma se ele poderia ter ido? E Paulo compreende que foi a vontade de Deus. Porque Deus tinha propósitos para Paulo. Deus sabia que Paulo precisava pregar em outros lugares, precisava levar o Evangelho e que outras pessoas precisavam ser alcançadas. E Paulo continua dizendo: olha, eu quero ver os frutos onde quer que eu os encontre. Se eu pregar para todos vocês no oeste de Roma, que seja lá, eu quero ver os frutos. Nós precisamos ver almas salvas. Nós precisamos saquear o inferno de tantas pessoas que têm ido para lá. Paulo está dizendo justamente isso, precisamos salvar essas almas. E no versículo 14 ele diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aí no versículo 15 ele diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Eu só quero pregar o Evangelho a qualquer um ou a todos.
Paulo está dizendo aqui que ele é devedor a gregos e a bárbaros. Os gregos, irmãos, consideravam qualquer um que não fosse grego como um bárbaro. Ou seja, isso significa que qualquer estrangeiro que falava uma língua que eles não entendiam era um bárbaro. O ponto de Paulo é: eu sou o devedor de todos, por causa do amor de Deus por mim. Ele olha para uma alma e diz: eu estou em dívida com aquele homem. Ele olha para um mendigo e diz: eu estou em dívida com aquele homem. Ele olha para um bêbado e diz: estou em dívida com aquele homem. Paulo está se referindo para quem nós olharmos. Nós precisamos expandir o Evangelho, mostrar esses frutos para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que Jesus, o amor de Jesus se estenda até essas pessoas. Você deve falar. Você deve falar na sua escola, no seu trabalho. Você que é empresário, você tem uma grande oportunidade. Você que é professor, tem uma grande oportunidade. Você que é pintor, tem uma grande oportunidade. Você que é estudante, tem uma grande oportunidade. Deus, em seu grande amor, Ele nos salvou de nossos pecados. Se Deus me salvou, qual deve ser então a resposta quando eu olho para uma alma perdida? Eu sou devedor dessa alma. Eu sou devedor dessa alma. Eu sou devedor daquele homem. Porque nunca nós poderemos retribuir o que Deus fez por nós. Só que nós precisamos olhar que o amor de Cristo, Ele nos constrange a viver o resto dos nossos dias como devedores de gregos e bárbaros, como sábios e insensatos, devedores de negros e brancos, ricos e pobres. Tanto quanto está em mim, nós precisamos compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Nós precisamos encorajar a igreja a compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Então você vai para a escola essa semana. Você vai olhar para o seu colega e dizer: cara, eu tenho uma dívida contigo. Eu sou devedor da sua alma. Você vai trabalhar essa semana e você vai olhar para os seus funcionários, olhar para os seus colegas de trabalho e dizer: eu sou devedor dessa alma. Se eu vou no supermercado comprar e olho para uma alma perdida, eu sou devedor daquela alma. A ênfase aqui, irmãos, é compartilhar o Evangelho, seja para quem for. Rafael, mas não somos um povo eleito? Somos, só que os eleitos precisam ouvir para crer. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, irmãos, essa passagem tem 3 ensinamentos. A primeira é sobre a oração. Devemos estender a nossa oração a Deus. O segundo ensinamento é encorajar o povo a Deus. Terceiro e último ensinamento: experimentar o poder de Deus. Experimentar o poder de Deus. Versículo 16 e 17. É dentro desses 2 versículos que nós encontramos a chave do livro de Romanos. É dentro desses versículos que Martinho Lutero acordou de sua raiva para com a religião e aprendeu sobre a verdadeira justiça de Deus. Irmãos, por muito tempo Martinho Lutero viu apenas a justiça de Deus condenatória, e ele odiava essa justiça de Deus. Só que quando ele viu que aquela justiça que condena
quando rejeitada, ela é salva quando aceita. A luz do Evangelho toma conta do coração de Martinho Lutero, toma conta da sua alma obscurecida. Os versículos 16 e 17 resumem todo o ponto da carta de Paulo a Romanos. Porque Romanos, irmãos, é sobre o Evangelho. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João nos falam sobre a vida e obra de Jesus. Romanos explica o significado da morte e ressurreição de Cristo. E Paulo diz, no versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. E aqui está a crença de Paulo. O Evangelho, irmãos, era muito superior a qualquer filosofia, a qualquer religião que já era conhecida na terra. Paulo, que ele era bem versado aos caminhos de todo mundo, bem conhecido, considerava o Evangelho muito superior à lógica grega, muito superior ao poder romano e à religião hebraica, das quais eles não se envergonhavam de proclamar. A crença de Paulo, dentro da crença dele, nós aprendemos da supremacia do Evangelho, mas também da sua suficiência, pois é o poder de Deus para a salvação. O mundo, escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Pode ser que quando eu sair daqui, alguns vão querer espancar lá fora. Mas o mundo não precisa de um sistema educacional melhor. O mundo não precisa de mais reformas sociais. O mundo não precisa de novas ideias da religião. Irmãos, o que o mundo precisa é o poder do Evangelho na vida das pessoas. E se isso é aplicado, tudo se transforma, tudo muda. Eu desafio você, aí numa comunidade onde o Evangelho não foi alcançado, traficantes, prostitutas, roubo, assassinato, abuso infantil. Se o Evangelho chegar naquele povo e vidas sendo transformadas, você vai compreender o poder desse Evangelho. Eu falo isso com propriedade, porque hoje grande parte da nossa igreja é fruto de um trabalho que veio de periferia. A nossa igreja, grande parte hoje, plantou durante 30 anos o Evangelho numa escola a 2,5 km daqui. Prostituta, assassinos, pedófilos, gente com diversas dificuldades financeiras. Só que o Evangelho alcançou pessoas. E hoje grande parte da nossa igreja é composta por essas pessoas. E que aguenta o tranco. Quando a igreja está em dificuldade. Porque entendeu que o Evangelho é poder de mudar. Exemplo clássico é a Dona Vera. Dona Vera, irmãos, ela se dedicou nesse trabalho durante muitos anos. E hoje ainda se dedica. Quantas outras companheiras da Dona Vera? Rosquilde, a Clésia, minha esposa, a minha sogra, tudo é fruto desse trabalho. O Danilo, o Tiago, eu. Porque o Evangelho nos alcançou. Um povo que não tinha condições nenhuma. A gente não precisou de uma escola melhor. Precisamos do poder do Evangelho em nossas vidas. E o Evangelho transforma. A mensagem do Evangelho, ela prende a mente, apunhala a consciência, aquece o coração, salva a alma e santifica a vida. E esta mensagem suficiente, que transforma vidas, é simples. É para todo aquele que acredita. É para todo aquele que crê. As pessoas são salvas pela fé, mas a fé não é a causa da salvação. A causa da salvação, irmãos, é a graça de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus operando através da mensagem do Evangelho.
O Evangelho de Cristo, como algumas traduções dizem, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É para o judeu primeiro e também para o grego, para o não-judeu e para o gentio. Essa última frase é simplesmente um lembrete para nós de que Deus escolheu os judeus para serem os receptores e doadores privilegiados de coisas espirituais. Eles deveriam receber bênçãos espirituais de Deus e compartilhar essas bênçãos com os outros. O ponto de Paulo aqui no versículos 16 e 17 é que o Evangelho é para todos, porém apenas os eleitos podem experimentar o poder da salvação de Deus. Nós precisamos experimentar desse poder de Deus. Versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, a famosa frase que Martinho Lutero diz: o justo viverá pela fé. Você pode repetir comigo? O justo, mais uma vez. É aqui que a reforma surgiu. É aqui que Lutero e muitos desde então entenderam como os injustos são tornados justos. Assim, através do Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Deus torna a sua justiça conhecida e disponível para nós em Cristo. Nós mencionamos a luta de Martinho Lutero com a justiça de Deus. Ele leu este versículo sobre a justiça de Deus, e tudo que ele tirou foi que Deus era santo e justo, e que ele mesmo não era. Ele estremeceu ao pensar em sua posição diante desse Deus perfeito e justo. Mas então Lutero entendeu que o ponto de Paulo é que este Deus santo e justo nos revela a sua justiça, não para que possamos nos recuar. Quase acabando, irmãos, aguenta aí no aplicativo aí das eleições, por favor. Deus revela a sua justiça pura, santa, imaculada, não para que nós tenhamos medo, não para que nós gaguejemos, ou que nós tenhamos vergonha e recuemos, mas para que nós possamos receber esta justiça perfeita e usá-lo como grande túnica que cobre todo o nosso corpo. Esta justiça de Deus vem através de Jesus Cristo. Ele cuida dos nossos pecados e nos dá a sua justiça. A justiça de Deus, irmãos, é nossa por meio de Jesus Cristo e vem a nós pela fé. A justiça de Deus é revelada de fé em fé. Essa frase de fé em fé é provavelmente melhor traduzida pela fé do início ao fim, ou totalmente pela fé. Nós recebemos de Deus pela fé, recebendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Dessa forma, observa-se que o ato de justificação é um ato de Deus em que se declara justo o seu povo eleito. Assim também, a santificação é uma obra de Deus, operando no mesmo povo de forma ativa, através do poder do Espírito Santo, que convence o pecador de seus pecados. Paulo, quando ele diz aqui, o justo viverá pela fé, ele está citando aqui Abacuque no Velho Testamento. Ele cita Abacuque e aplica a profecia de Abacuque sobre o cuidado de Deus para o seu povo ao Evangelho. Então, quando Paulo usa aqui o versículo 17, ele quer que nós leiamos assim: o justo pela fé viverá. Deus cuidará daqueles que são justificados pela fé. Observe isso. Deus cuidará, irmãos, daqueles que são justificados pela fé. Pode vir Lula, pode vir Bolsonaro, pode vir Trump, pode vir quem for. Deus cuida do seu povo, daqueles que são justificados pela fé. Deus cuida daqueles que entendem que suas vidas estão em suas mãos. Então precisamos entregar completamente nossas vidas nas mãos de Deus. Então, o que é viver pela fé? Estender nossas orações a Deus, encorajar o povo de Deus e experimentar o poder de Deus. Quero trazer, irmãos, algumas aplicações. E essas aplicações
São alguns questionamentos para você levar para sua casa. No versículo 6 do capítulo 1, o que significa pertencer a Jesus Cristo? Nesse relacionamento, quais são as minhas obrigações e quais são as dele? Quantas vezes agradeço a Deus pela fé que os outros têm? Versículo 8. Estou disposto a chamar a Deus como minha testemunha, que estou dizendo a verdade? Versículo 9. Quando estou em uma igreja, procuro encorajamento mútuo, procuro servir a minha comunidade de fé, encorajando os outros? Versículo 12. Tenho obrigação de compartilhar o evangelho com outras pessoas. Versículo 14. Você tem que fazer essa pergunta: você tem vergonha do evangelho? Versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho. Você tem vergonha de Deus? Daquilo que Ele fez para você, da sua obra salvífica? Irmãos, diante de tudo que foi falado aqui, a reforma protestante divide opiniões. Trouxe igrejas sérias que compartilham o evangelho. Amanhã são 505 anos de reforma protestante. E por que é tão importante para nós? Porque nós aprendemos que só a Escritura ela pode guiar as nossas vidas. E somente pela fé, sola fide, nós podemos crescer. E somente pela graça, sola gratia, nós podemos ter a salvação em Cristo. E somente a Cristo, sola Cristo, nós podemos obter a salvação e redenção dos nossos pecados. E só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Amém?